Bom dia, pessoal. Eu sou Caio Rodrigues Sóstenes, do primeiro período. Vou apresentar um caso que houve semana passada, um caso relevante que foi apresentado pela minha paciente. Foi constatado ao final hipotireoidismo e eu vou contar o que é que houve desde o começo das investigações clínicas, dos exames laboratoriais e como a gente descobriu esse diagnóstico tão cedo. Primeiramente, a paciente é casada, 42 anos, ela é do interior de Pernambuco. Ela chegou com algumas queixas, por exemplo, com falta de apetite, náuseas, enfim, essas foram as principais queixas dela. Então a gente resolveu fazer uma palpação breve de todo o corpo, sobretudo a tireoide, porque nesses últimos tempos vem aumentando o número de casos. Então, ela constatou também que a falta de apetite dela era em períodos diurnos, períodos que ela normalmente não apresentava esse quadro. Então, a gente pôde investigar melhor. Ela também relatou no quesito mais hormonal, que ela não estava ovulando, e também isso foi mais um indício de algum problema na tireoide. Então a gente resolveu fazer a palpação. Eu palpei a tireoide e encontrei uma espécie de mixedema, um edema duro e a pele mais ressecada na região da tireoide. E também logo após resolvi, com bastante antecedência, pedir alguns exames laboratoriais, exames que vão constatar esse quadro, um quadro bem relevante e pode ser agressivo. Principalmente acontece nas mulheres, na faixa de 40 anos. Então resolvi pedir 3 exames bem específicos para realmente avaliar o TSH. Então o exame do TSH, o exame do T4 livre, para avaliar os níveis de T3 e T4, mais especificamente T4, porque está ligado ao hipoparatireoidismo, ok? E também resolvi pedir o colesterol total, porque tendo em vista esse quadro de falta de apetite pode levar a algum indício também de colesterol alto, e o LDL também pode estar um pouco alto nesse sentido, certo? Então foi relatado esses fatos e foi solicitado esses exames. O exame saiu em torno de 22 dias. Então a paciente voltou à minha clínica. A gente não resolveu pedir de T3, visto que é um exame que não funciona tanto para hipoparatireoidismo, ok? Então, constatou-se também um metabolismo um pouco elevado da paciente depois desses exames, e os resultados foram realmente o TSH elevado. Dentro do exame laboratorial a gente pôde constatar isso, certo? O aumento do colesterol e do LDL, certo? Então, eu concluí que realmente era um quadro de hipoparatireoidismo, ok? E com medicamentos para paciente, ela tem que ter bastante cuidado quando for receitar esse tipo de medicamento, visto que é um quadro que liga todo o corpo, né? Então a tireoide vai estar participando de todos os processos praticamente do corpo, no que diz respeito ao metabolismo e na regulação dos hormônios T3 e T4. Então resolvi receitar medicamentos à base de tiroxina, ou seja, à base de T4, exatamente para ela repor o quadro que estava abaixo, né, que estava diminuto, ok? Então, além desses medicamentos, a receita foi o fato é que eu também mandei ela fazer o acompanhamento, certo? Então, além do medicamento à base de tiroxina, vai ser realizado o acompanhamento por mim, o endócrino, e também por um cardiologista. Eu pedi a ela que entrasse em contato o mais breve possível com o cardiologista, e que ele vai fazer o exame partindo do pressuposto que o colesterol está alto. Ela pode ter alguns problemas futuros de pressão arterial no vaso, ok? E por isso foi pedido, né? E o acompanhamento por mim durante mais ou menos 4 meses para avaliar e fazer os exames mais simples, não exames tão agressivos como foram feitos para avaliar esse quadro, e também ela continuar com os medicamentos, certo? Durante esse período é muito importante
que ela continue se medicando com os medicamentos à base de tiroxina, medicamentos manipulados, receitados vão ser por mim, e logo após a gente vai estar avaliando um quadro dessa paciente. Então foi um caso importante para o estudo, um caso que tem bastante relevância e vai ser importante para a gente seguir estudando esses casos que realmente aparecem demais aqui na minha clínica e para os demais médicos, meus amigos, ok? Então é isso, o caso foi esse, é bastante relevante, tem que ter cuidado que é um quadro bastante de risco, né, que mexe com todo o metabolismo, como eu havia falado. Então pode também evoluir para hipertiroidismo, né? Então os medicamentos são essenciais. É isso, muito boa tarde.